Fala pessoal, tranquilo? Hoje nós estamos aqui para a aula de número 4 e o objetivo hoje é corrigir as atividades postadas nas aulas de número 1 e 3, uma vez que a aula de número 2 foi apenas explicação de conteúdo e não houve atividade. Então, nós vamos fazer as correções hoje nessa aula 4 das atividades 1 e 3. Bacana? Então, olha só. A atividade da aula 1 começa assim, ó. Primeiro, o que estuda ecologia? Então, a ecologia estuda a relação entre o ser vivo e o seu habitat, o local onde ele vive. É esse que é o centro do estudo da ecologia. A relação entre o ser vivo e o local onde ele habita, certo? Que é o habitat. Pergunta número 2 diz assim, ó, explique o que é habitat e resistência ambiental. Habitat é o local que oferece as melhores condições de sobrevivência para uma determinada espécie, certo? Um ambiente ideal para ele viver. E resistência ambiental são os fatores que limitam o crescimento exagerado de uma população. Então, um habitat, para ele ser ideal, tem que ter uma resistência ambiental, alguma coisa que impeça o crescimento absurdo, exagerado da população, tá bom? Terceira questão da aula 1. Explique o que é uma espécie invasora. Espécie invasora é uma espécie que foi trazida para um habitat que não é o seu habitat natural. Ela é uma espécie que foi trazida de fora para um habitat que não é o seu, que não é o natural. E que, por causa disso, provavelmente ela vai virar praga porque não deve ter um predador natural, já que o predador natural estaria no local de origem dela, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos então agora para as atividades do dia da aula 3, né, que foi postado na semana passada, e nós vamos corrigi-las também, ok? Vamos lá. Muito bem. A primeira questão diz assim: explique o que são os produtores e por que eles iniciam a cadeia. Os produtores são as algas e os vegetais, tá? Que são autótrofos, ou seja, produzem os seus próprios nutrientes, tá? Então, esses são os produtores. E por que eles iniciam a cadeia? Porque como eles produzem seus próprios nutrientes, eles não se alimentam de ninguém. Não tem ninguém antes deles de quem eles se alimentem. Então, eles são o ponto de partida, porque são capazes de produzir os seus próprios nutrientes, certo? A 2 diz assim, ó, explique qual a função dos decompositores. A função dos decompositores é a reciclagem de matéria orgânica. Por que eles podem fazer a reciclagem de matéria orgânica? Porque eles decompõem os animais e plantas mortas, devolvendo para o solo os nutrientes que são reaproveitados pelos produtores. E a questão de número 3 diz assim, dê o conceito de nicho ecológico, biótico e abiótico. Bom, nicho ecológico é o conjunto de hábitos alimentares de uma espécie e que cumpre um papel, uma função no ecossistema, certo? É o que come, quando come, porque come e que influência isso tem no ecossistema. Biótico é o que tem vida, abiótico não tem vida, ok? Estão então corrigidas as 6 atividades, 3 da aula 1, 3 da aula 3, correto? E aí a gente se vê na próxima aula, certo? Um abraço para vocês, boa semana.